Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Eduardo Santos, sou da ESAM Consultoria e sou Master Black Belt certificado. E venho falando com vocês constantemente sobre Lean e Six Sigma, né? Venho fazendo uma série de postagens nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, agora também no YouTube, sobre a metodologia, a filosofia Lean Six Sigma. Então, a primeira postagem que a gente fez, a gente falou sobre eh, o Lean e o Six Sigma de uma forma separada. A gente viu então que o Lean ele é similar ao sistema Toyota de produção, né? Então que surgiu lá na Toyota, né? Como o próprio nome diz, e o Lean foi essa adaptação, né? Para o mundo, vamos falar ocidental, Estados Unidos e o resto do mundo, então conhece como Lean, né? E o Six Sigma que surgiu nos Estados Unidos na Motorola, né? E depois também se expandiu pelo mundo, né? Com filosofias bem diferentes. Então, o Lean foca mais na parte de redução de eliminação de desperdícios. Então, a gente tem 7 desperdícios clássicos, hoje coloca um oitavo também aí, mas vamos falar, ele elimina, né? Ele foca na eliminação de desperdício, e o Six Sigma foca na questão da redução da variabilidade do processo. Depois a gente viu que essas duas ferramentas, as duas metodologias se juntaram e deu origem ao método mais robusto que existe hoje de análise e solução de problema. E aí no segundo post eu mostrei qual é esse roteiro, que é chamado de DMAKE, né? Então o DMAKE é uma sigla que significa 5 fases desse roteiro, que é definir, medir, analisar, melhorar e controlar, tá? E aí dentro dessas fases a gente colocou o que cada uma faz, aí vocês podem olhar lá no post para verificar. Depois a gente avançou um pouquinho mais e tá bom, mas quem que lidera, né, esses projetos de melhoria contínua? Quem que lidera o DMAKE, né? E a gente aprendeu um pouco sobre os belts. Então a gente viu que existe o white belt, que é aquele profissional que vai ter uma noção geral, bem genérica, né, mais aquela parte de conscientização da metodologia Lean Six Sigma. Depois, um degrau acima, vem o Yellow Belt. Aí o Yellow Belt, a ideia é que ele já aprenda um pouquinho mais de ferramentas mais simples, mas principalmente que ele receba um pouco de carga de conhecimento de atividades que ele pode ajudar os líderes de projeto, que nós vamos ver, que são os próximos 2 níveis, né? Então, o White Belt, a ideia é que ele faça parte da equipe, que ele tenha do projeto, né? E que ele tenha conhecimento básico para poder ajudar o Belt, que é líder do projeto. O próximo nível é o Green Belt, né, o faixa verde, no caso. E o Green Belt, ele é a pessoa responsável por tocar, né, liderar projetos de baixa complexidade. Sendo assim, ele já recebe um pouco de ferramentas estatísticas, já aprende o DMAIC com mais profundidade, e ele é o líder de projetos de baixa complexidade. Ele é dedicado, também a gente falou lá, de 10 a 30% do tempo dele a projeto, ou seja, ele não é uma pessoa dedicada a projeto, e sim, ele trabalha numa área e ele faz projetos nessa área para poder melhorar o dia a dia da operação dele, da indústria que ele trabalha, do processo que ele trabalha, do comércio e assim por diante, né? Depois, o próximo degrau é o Black Belt, e o Black Belt ele é o perito em ferramenta estatística, ou seja, ele teoricamente já foi Green Belt, então ele já aprendeu ferramentas básicas, agora ele recebe uma carga de ferramentas avançadas, né? E ele tem a função de liderar projetos de alta complexidade, é dedicado 100% a projeto, deveria ser, né, na empresa, ou seja, é como se ele saísse da área da operação, da rotina e fosse tocar só projeto no dia a dia dele, e isso é a função dele, tocar projeto. Existem até empresas que o cargo da pessoa é Black Belt, né? Outras a pessoa é engenheiro de melhoria contínua, analista de melhoria, líder de melhoria, né? Mas a função dele, a formação é como Black Belt, né? Além disso, como ele é um perito, ele também é a pessoa que treina os demais níveis. Então, ele treina os White, Yellow e Green Belt. E ele também tem que fazer coach mentoring dos projetos dos Green Belts. Ou seja, é um profissional que trabalha toda a parte que a gente chama de andragogia, que é o ensino de adultos, né, pessoal? Depois vocês podem procurar sobre esse termo andragogia, tá bom? Percebam que ele passou por tudo. Então, ele recebeu a carga teórica, ele fez projetos na prática, ele ensinou e pratica coach mentoring, né? Basicamente, ele cumpre as etapas aí da andragogia. E acima do Black Belt, o último degrau, tem o Master Black Belt, que é a minha certificação. Eu também sou Green e Black certificado, tá?
O Master Black Belt ele não tem função de liderar projetos, e sim ele lidera programas, né. Então quem está no programa? Carteira de projetos, programa de capacitação dos belts. Então ele é o profissional que define essas regras e a operacionalização de tudo, como uma função regional, né, uma função mais de head, né. Também tem a função de desdobrar as metas globais em metas regionais, depois desdobrar essas metas regionais em metas locais, são plantas e virar projetos, e depois tem toda a parte de retroalimentação, se esses projetos foram feitos ou não, se chegou na meta e voltando para o global, fechando a meta global. Então, o Master Black Belt é uma função mais gerencial da coisa, ok? Então, esse foi o do Belt. O último que a gente fez foi sobre Lean System, o sistema Lean. Então a gente entrou um pouquinho mais sobre a similaridade dele com o sistema Toyota, explicou os 5 princípios do sistema Lean, que é valor, cadeia de valor, é, desculpa pessoal, fluxo, sistema puxado e perfeição, tá? Desculpa, deu uma travada aqui, tá? E perfeição. Também a gente viu que tem o Lean Office, que é voltado a projetos, vamos falar, atividades Lean dentro dos escritórios ou ambientes administrativos, e o Lean Manufacturing, que ele é mais voltado a áreas operacionais, tá bom? E aqui também, pessoal, no meio dessas postagens, eu fiz uma enquete no LinkedIn, onde eu fiz uma pergunta, mais ou menos o que está, vocês vão ver aqui na apresentação, mas assim, o que era mais importante na visão de um cliente? Centralização, ou seja, um processo centralizado, na média que o cliente estipula, ou processo que varia pouco e de forma estável. Vocês vão ver isso aqui, tá? Daqui a pouco. E se vocês olharem, tá no meio disso aqui, não foi a última postagem, mas por que eu estou trazendo ele em último? Porque, na verdade, a enquete do LinkedIn, ela dura 7 dias, né? Acho que vários de vocês já devem ter feito também a enquete. Então eu esperei ela acabar, se eu não me engano, ela acabou sábado ou foi ontem, e aí eu estou trazendo essa conclusão aqui para vocês em formato de vídeo, que fica um pouco mais fácil de explicar o que eu estava querendo mostrar, tá bom? Então aqui só para explicar para vocês de uma forma mais genérica como que foi feito essa questão das postagens e até o porquê das postagens, né? Então essa ideia da função cumulativa de conhecimento para vocês. Então agora eu vou estar apresentando a minha tela aqui, mas antes eu queria ver se tem, por exemplo, se ficar alguma dúvida, pessoal, deixa comentário aqui no vídeo, ou então lá no meu Instagram, também no LinkedIn, no meu Instagram também tem como vocês me contatar pelo WhatsApp também, tá bom? Então, se tiver dúvida, manda e eu vou tentando responder na medida do possível, tá bem, pessoal? Vou estar mostrando a minha tela aqui para vocês, só um minuto. Bom, imagina que vocês estão vendo a minha tela. Então, basicamente, pessoal, o que vocês vão ver que a pergunta foi isso aqui, ó. Centralizar o processo ou reduzir variabilidade? Né? Então, percebam, conceitos básicos. Nós já sabemos o que, que é, né, o mais importante, porque se você pensar no que era o foco do Seis Sigma, que era a variabilidade, então é mais importante variabilidade. Se o foco dele fosse centralizar o processo, né? Mas vamos ver aqui numa condição e o que, que as pessoas votaram, porque as pessoas muitas vezes têm dúvida disso, né? E confundem muitas vezes média como um fator muito importante. Então a pergunta que eu fiz lá no LinkedIn foi essa aqui, pessoal. O que é mais importante em um processo? Estar centralizado na especificação nominal do cliente, na média nominal, ou variar pouco e de forma estável? Então, né, todo mundo acho que já sabe, pessoal, todo processo varia, né? Então, todo processo tem variação, né? Nada é zero, zero. Né? Se for zero, zero, você pode ter um problema no seu sistema de medição, mas nada está zero, zero. Ele sempre tem uma oscilação em volta de uma linha média, né? Então, o que é importante de variar pouco e de forma estável, que a gente falou. Então, estável tem uma ferramenta que mede isso, que é chamada de CEP. Então, que ela é controle estatístico do processo. Quando você faz uma carta de controle, que é a carta CEP, que eles chamam, ela gera uma linha média e dados reais em volta dessa linha média. E essa carta calcula limites, que é chamado de limite de controle, que eles são calculados, como eu falei, e se o processo se comportar dentro desses limites de controle de uma forma natural, que aqui não é o foco disso, valeria a pena um vídeo só para falar de CEP, o que é a variação natural aí, você diz que o processo é estável, tá bom? Essa enquete teve 18 votos, tá bom? Desses 18 votos, 10 seguidores escolheram variação como mais importante, ou seja, o desvio padrão, 56%. 8 seguidores escolheram
centralização como mais importante, né, que deu 44%. Então a pergunta ali é: a maioria acertou? Sim, nós já vimos, variabilidade é mais importante do que centralização, e 56 é maior do que 44, 10 é maior do que 8, a gente podia, né? Mas é um sim matemático. Na estatística, pessoal, não é matemática, tá bom? Não é ciência exata, exata. Ela é exata, mas tem uma margem de erro. Então, exata peronomútil, vamos falar assim, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso, tá bom? Nós vamos passar aqui um pouquinho para entender. E aí, vamos só entender de novo, pessoal, por que a variabilidade é mais importante? Eu vou dar um exemplo aqui com duas visões, tá bom? Então eu queria que vocês se imaginassem num cenário onde vocês estão no verão, então eu moro em São José dos Campos, aqui hoje está 33, 34 graus mais ou menos, então imagine que é uma manhã de verão, você está numa sala de treinamento, tá? Então imagine essa situação. O ar-condicionado está ligado, porém o controle remoto não está disponível. Sumiu, quebraram, perderam, eu não sei, mas ninguém acha o controle, não consegue aumentar a temperatura, desligar o ar, não consegue fazer nada. A temperatura da sala é de 10 graus Celsius. Você se sentiria confortável nessa situação? Provavelmente não. Colocaria blusa, cobertor, capa de chuva, não sei o que você faria para proteger você do frio, mas estaria muito frio e você provavelmente seria desconfortável. E aí você vai almoçar, chegou a hora do almoço, e nesse intervalo o ar-condicionado lá da sala de treinamento ele quebrou. Não sei por que também, mas ele quebrou. E aí quando você volta para a sala, na parte da tarde, a temperatura fica em 36 graus. E agora, você se sentiria confortável? De novo, né, pessoal? Não. Começaria a tirar blusa, começaria a tirar a capa de chuva, o plástico, papelão que estava se cobrindo, o cobertor, tudo que podia ser que estava se cobrindo, e não ficaria confortável. Se pudesse tirar roupa, você tiraria, não dá, não dá, porque é uma empresa, é um treinamento, mas você faria o que fosse possível para ficar mais confortável. Mas aí vem a pergunta: por que as pessoas se sentem desconfortáveis se na média a temperatura do dia foi de 23 graus Celsius? Aqui é muito importante, pessoal. 23 é temperatura ambiente, mas o que importa a média aqui? A pessoa não sente isso, a pessoa sentiu a variação do 10 para o 36 graus, e não a média. A média não importa, tá bom? Por isso que a variabilidade é mais importante, porque o cliente sente a variabilidade, nem sempre ele sente a média, tá bom? Então ele fala ali, ó, por isso na estratégia de análise e solução de problema, de Make, primeiro buscamos reduzir a variabilidade, primeiro isso. E depois que eu reduzir, só aí eu deslocar o processo para a média nominal. E aí vem um ponto, se aplicável. Por que se aplicável, pessoal? Porque muitas vezes trabalhar exatamente na média nominal pode demandar custo, ter que comprar equipamentos mais precisos, sistemas de medição mais precisos, ter mais pessoas para controlar o processo. E pensa, se o seu processo é bem estável, varia muito pouco, o range de variação do cliente é grande, para que você tem que trabalhar exatamente na média? Você pode trabalhar numa condição mais favorável para o seu processo, sem colocar o seu cliente em risco. Por isso, de novo, variabilidade é muito mais importante do que centralização. Aqui o mesmo processo, porém com várias medições, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Esse gráfico ele é chamado de histograma, não sei se todo mundo conhece, mas é um histograma, é o que está em azul, tá? As linhas que estão ali pontilhadas vermelha são chamadas de limite de especificação. Essa é a especificação do cliente, tá? Então, limite inferior de especificação, limite superior de especificação. Então, tudo que tiver menor do que o limite inferior ou maior do que o limite superior são peças fora de especificação, e aí o cliente vai ficar muito insatisfeito se ele receber, tá bom? E aqui no processo B é a mesma coisa. A curva que vocês estão vendo ali, ela é chamada de curva de distribuição, tá? E aqui no caso é uma distribuição normal, tá? Então é uma curva normal porque eu criei um processo com distribuição normal, tá? Mas podia ser um processo não normal também. Tem vários outros tipos de curva que não é o foco dessa apresentação aqui, tá? E ela também é chamada de curva de Gauss, tá? O topo da curva aqui, ó, que vocês estão vendo, o topo da curva aqui é a média, tá bom? Então vamos ver alguns dados desse processo aqui. A especificação do cliente é de 20 a 26 graus Celsius. Então perceba, pessoal, 20, 20 graus Celsius. 26, 26 graus Celsius. Todo mundo entendeu? Especificação do cliente. O processo A tem desvio padrão de 1 grau Celsius. O processo B tem desvio padrão de 4 graus Celsius. Muito importante, pessoal. A média de ambos os processos é de 23 graus. Lembra? O topo da curva
Se você descer aqui embaixo vai estar 23, se descer nesse aqui embaixo vai estar 23, tá bom? Então percebam, a média é a mesma, porém o desvio padrão é muito maior. E aí, olhando para o gráfico, qual que parece pior? O A ou o B? Claramente é o B. Percebam o tanto de medições fora dos limites do cliente. E aí o cliente vai ficar muito mais insatisfeito com o processo B, pois ele sente a variação. Se a gente não quiser olhar para um gráfico desse, tem estatística, eu não gosto, tá bom, vamos pensar só na temperatura. No processo a temperatura variou de 21 a 25 graus Celsius, 4 graus de amplitude que a gente chama. O processo B, ele variou de 15 a 30 graus Celsius, ou seja, 15 graus de amplitude. Ou seja, no processo A, o cliente teve uma oscilação ali de temperatura, vamos falar, percebida de 4 graus, que muitas vezes ele nem percebeu essa oscilação. Já no segundo gráfico, o cliente percebe, porque 15 graus é muita diferença. Imagine 15 graus de diferença dentro do mesmo dia, por exemplo. A pessoa sente a diferença e vai falar, tem alguma coisa errada. Né? Se fosse um processo não de temperatura, mas de produção real, indústria, ou processo, e-commerce, qualquer coisa, tudo que está fora dos limites de especificação aqui, por exemplo, poderia gerar um recall, retrabalho, refugo. Então, existe um custo também. Então, por isso que reduzir a variabilidade é muito importante e a média entra como um item secundário aí. Espero que tenha ficado claro. Tudo bem, pessoal? Beleza? Ok, vamos lá. Vamos continuar. E aí, tudo que a gente está vendo até agora é, vamos falar assim, estatística descritiva, vamos chamar assim, né? Estatística básica. E aí eu queria aumentar um pouquinho mais o conhecimento aqui. Lembra que eu falei que lá atrás eu tinha 8 contra 10, 44 contra 56%? E fala, matematicamente sim. Mas o Seis Sigma não trabalha com essa matemática, ele trabalha com estatística. E essa é a grande diferença e o grande poder dessa ferramenta. É usar a estatística para ajudar a gente na análise. Isso é muito importante que vocês entendam. Tá? E aí, para mostrar se aquele número lá é estatisticamente bom e não só matematicamente, provando que variabilidade é melhor do que centralização, eu rodei um teste de duas proporções, é chamado de teste de hipóteses, em inglês é chamado de two proportions, ok? E aqui vocês estão vendo a parte de estatística descritiva, onde mostra a amostra 1 são as pessoas que votaram em variabilidade. Então, 10 pessoas de 18, que dá 56%. A amostra 2, pessoas que votaram em centralização. 8 pessoas de 18, que dá 44%. Ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Tá? Quando eu falo P, é probabilidade. Se eu quiser saber percentual, é só multiplicar por 100. Então, aqui 56, 44. Do lado de cá, eu tenho a parte de estatística inferencial, que é a estatística mesmo, que a gente vai usar para o teste. E a gente usa um número chamado p-value, né? Ou valor P. Se esse número tiver, pessoal, de novo, vamos lá. Não se preocupe com a estatística. Eu vou fazer alguns comentários aqui, só entendam o conceito, tá? Se ele tiver maior do que 5%, aqui seria 0,05, tá? Eu não rejeito a hipótese nula. Opa, guarda esse nome, tá? Hipótese nula, não rejeito. Tá? Se ele tiver menor do que 5%, eu rejeito a hipótese nula. Então, assim, vamos lá, pessoal. O que é a hipótese nula? É a hipótese da igualdade. Vamos pensar no nosso caso. O número de pessoas que votaram em centralização é igual ao número de pessoas que votaram na variabilidade. Isso seria a hipótese nula, tá bom? Se esse número estiver acima de 50%, eu não vou rejeitar, então eu vou assumir que eles são iguais, não são diferentes. Se esse número estiver menor do que 5%, eu vou rejeitar essa hipótese, eu vou para a alternativa. O que a alternativa fala? A alternativa fala que o número de pessoas que votaram em centralização é diferente do número de pessoas que votaram em variabilidade, tá bom? Quanto que deu? 50%, né? Porque 0,502 é 50,2%. Ou seja, está maior que 5%, então eu não rejeito a hipótese nula, então eu não posso assumir estatisticamente que existe uma diferença, ou seja, que a minha audiência acertou que variabilidade é maior. Não. Nesse caso, tem que assumir que estatisticamente 10 é igual a 8, ou seja, a minha audiência não foi massivamente válida, vamos falar assim, para dizer que variabilidade é melhor do que centralização para um cliente. Tudo bem, pessoal? É isso. Tá? Então, aqui é a primeira parte desse teste. Aí agora, então, agora eu sei que é melhor, porque nós já mostramos que é melhor, mas o número não mostrou. Então aqui eu só quis mostrar para vocês o poder desse roteiro para trabalhar um número. A gente diz que torturar um número, né? Então eu pego um número que é dado e eu vou torturando até ele me trazer as informações que me levem para a causa raiz e depois eu consiga eliminar essa causa raiz, tá bom?
Então vamos voltar na minha pesquisa lá, na minha enquete, né? Então a gente viu lá que eu tinha 18 votos. Então vamos tentar entender por que que não é diferente 10 de 8, né? 56 de 44 é 8 pontos percentuais, né? 8, 12, né? 12 pontos percentuais, desculpa. E, nossa, né? Não é importante? Não, estatisticamente não deu. Vamos ver se a gente consegue provar. Eu tenho 2.700 seguidores no LinkedIn, tá? Esse é meu número de hoje. A enquete teve 138 impressões. Então, 138 pessoas, vou assumir que são pessoas, vamos falar, distintas, tá? Entraram na enquete, pelo menos visualizaram a enquete, só que só 18 votaram. 18 de 38, de 138 dá 13%, tá? De engajamento. E só 0,7% da minha base total de seguidores, que é o 2.700. Será que esse é o problema, então? O tamanho da amostra foi poucas pessoas que votaram. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode rodar um teste dentro do Minitab também, que é o software estatístico que a gente roda no Seis Sigma. Existem outros softwares estatísticos, o Excel faz muita coisa, então, tá? Existem tabelas, tem várias coisas. O pessoal usa Python, usa R, vários sistemas, né, programas para poder rodar essas estatísticas. Então, aqui é mais para vocês entenderem o conceito. Quando eu rodei esse teste, então eu fui lá e perguntei para ele, eu quero saber se com 18 amostras eu consigo provar que 44 é diferente e me dá o poder, né? E ele falou, o poder do seu teste é 10%, poder da sua amostra. Isso é muito baixo, pessoal, porque eu preciso de um mínimo de 80%, tá? Eu não vou entrar em conceito de erro aqui, mas existem dois erros, e um dos erros é isso, né? Quando eu não rejeito H0, lembra que eu não rejeitei, eu disse que são iguais, isso pode estar associado ao tamanho de amostra. Então, geralmente, quando eu não rejeito H0, eu tenho que calcular o poder da amostra e tem que dar maior que 80. Se der maior que 80, significa que o seu teste lá atrás foi válido e é igual realmente. Aqui no caso ele está falando, opa, talvez o seu teste foi igual, porque você tem pouca amostra. Como eu quero 80% no mínimo, do lado direito eu fiz uma análise, ó, os mesmos dados, agora eu quero saber, para ter 80, para ter 85%, 90%, 95% de poder de amostra, quantas pessoas deveriam ter votado na minha enquete? E aí o mínimo, que é 80%, seriam 317 seguidores que tinham que ter votado, não 18. Percebe? Eu precisaria de 300 seguidores a mais votando para que eu conseguisse provar que 55 e 44 são diferentes. Percebam, pessoal, o número de percentual vai ser o mesmo, 56 contra 44. Mas com 18 amostras, 18 pessoas votando, não consigo provar essa diferença, porque é muito baixa a amostra, o erro aumenta muito. Pensa na pesquisa de voto lá de presidente, com 18 pessoas só. A margem de erro ia ser enorme, então ele não consegue achar esse número, tá? Poder só de 10%. Para ter 80%, 317, então o que eu fiz? Eu rodei um novo teste simulando, tá, pessoal? Lógico, é simulado, como se eu tivesse 317 pessoas, seguidores, votando e mantendo o mesmo percentual de 56 e 44, tá? 56 para variabilidade e 44% para centralização. E aqui está o teste. Percebam, pessoal. 317 votantes, 56% votando em variabilidade, 44% votando em centralização. Aqui está o número de votos que daria, tá? Quanto que daria o p-value? Percebam, o percentual é o mesmo, o p-value daria 0,005, que dá 0,5%. Isso é menor do que 5%. Agora sim, eu posso rejeitar a hipótese nula, ou seja, eles não são iguais. Então eu posso assumir que estatisticamente é diferente. Então, para eu provar que 18 pessoas votando é diferente, eu não consegui provar. Para eu provar essa diferença de 44 para 56%, 12 pontos percentuais, eu precisaria de, no mínimo, 317 pessoas votando, com o mesmo percentual, né? Que seria 176 pessoas votando em variabilidade, 141 pessoas votando em centralização. E com isso eu conseguiria provar que, estatisticamente, essas amostras são diferentes e que as pessoas realmente acertaram massivamente que variabilidade é mais importante do que centralização. Isso é muito importante vocês entendam. E não a questão de entender o teste da enquete, mas entender como que eu conduzo essa análise, eu vou torturando o número, e mais, o que eu vou concluindo com isso? Opa, preciso de aumentar, então como que eu faço para aumentar essa população que vota? Como que eu tenho que interagir com as pessoas para que elas votem? Lógico, aqui é um exemplo hipotético, pensa nisso numa fábrica, no seu processo real, o que você teria que fazer para aumentar essa amostra? Muitas vezes é ir lá e ficar mais tempo no processo, né? Mas muitas vezes, pessoal, isso é difícil, porque imagine que você pode ir lá no processo e para você pegar 317 peças leva mais de um turno, como é que você faria? E aí começa a ter outros problemas. Você muda o turno, você muda o operador. O operador não é uma variável. Então,
essa é a magia, pessoal, do Seis Sigma. O Belt, ele tem que ter essa capacidade de interpretar, definir tamanho de amostra, definir como que essa amostra vai ser coletada na prática. Não é só lá e pegar o dado. E também não adianta ele delegar para o Yellow Belt lá coletar e não explicar como vai fazer. Porque o Yellow Belt vai ter um treinamento que ele vai saber como coletar, né? Lembra que ele vai aprender algumas ferramentas, folha de verificação, amostra a população, ele vai aprender. Só que se ele coletar errado, depois o Green Belt vai confiar naquele número, vai jogar no Minitab, o Minitab vai cuspir uma informação e ele vai tomar uma decisão em cima daquilo. Quando ele for fazer a fase de melhoria lá na frente, muitas vezes não vai chegar na meta, ele vai falar onde eu errei, e muitas vezes vai ter que coletar tudo de novo, e aí vai querer colocar a culpa no Yellow Belt? Não, né? Ele tem que saber que aquilo pode acontecer e que ele tem que preparar as pessoas, e ele é o responsável, ele, Green Belt, Black Belt, pela coleta de dados. Mesmo que ele delegue para alguém, se der errado, o culpado é ele, tá bom? E mais, pessoal, saindo do Seis Sigma, pensem, né? Eu tenho um dado ali jogado, uma enquete, converto aquilo em informação e agora eu consigo direcionar para onde que eu tenho que ir para que essa informação me traga valor, tá ok? Legal. E aí, pessoal, para a gente ir encaminhando para esse encerramento, reforçar. Com essa apresentação, eu não quero que vocês se preocupem com a estatística. Isso você aprende. Como que você aprende estatística? A estatística dos testes aqui. Você aprende estatística nos treinamentos, você aprende estatística nos posts que eu estou postando. Eu vou falar sobre Minitab mais para frente, vou fazer um vídeo aí, vou tentar fazer ao vivo com pessoas convidadas, quem quiser participar, poder participar e interagir mesmo, perguntar. E a ideia é mostrar das 7 ferramentas da qualidade, quais que eu consigo rodar no Minitab, como que eu rodo. Então isso aí você vai aprender, né? Lembra da andragogia, depois vocês podem pesquisar, pessoal, o que é a andragogia, como que é o processo de aprendizagem de um adulto. Então, assim, eu tenho que ter o treinamento, mas eu tenho que praticar aquilo, eu tenho que fazer projetos, eu tenho que colocar em prática, rodar um Pareto no Excel, rodar um Pareto no Minitab, rodar um teste de hipótese, entender hipótese nula e alternativa. Não é ciência de foguete, pessoal, é simples, mas tem que praticar. Depois você vai começar a treinar outras pessoas, e aí quando você treina, você recebe o aprendizado em dobro, porque você vai ter que se preparar para treinar. As pessoas vão ter dúvida, você vai ter que saber explicar. Então, é muito importante que você saiba, né, o que você está falando, então você acaba aprendendo mais. Depois você vai dar coach mentoring, né, para projetos, então você vai aprender, tá? Não precisa ser engenheiro, não precisa ser estatístico, né? Quando eu fiz o meu primeiro treinamento de Green Belt foi em 2001, eu não era engenheiro ainda. Quando eu fiz Black Belt, não era engenheiro, né? Quando eu fiz Master, eu já era engenheiro. Mas percebam, eu consegui aprender, e diria que até hoje eu não sei tudo de estatística, não sei tudo de Minitab, porque é um aprendizado constante. Então, vocês também vão aprender, tá? É, e o mais importante, pessoal, é se preocupar com o conceito. Então, de novo, né, o que aquela enquete pode virar de informação dentro de um processo e com os riscos que eu apresentei aqui. Então, qual que é o risco, pessoal? O risco imagine que você é de uma área de qualidade, de uma área de vendas, de uma área de compras, e você fazer uma análise simples e sair para o cliente, para o mercado, falando: a minha empresa é melhor do que o meu concorrente XYZ. O meu processo está bom, está aqui, cliente. Né? E de repente o cliente tem um pouco de conhecimento e pega seus dados e roda um estudo e fala: não, não é verdade o que você está falando. Matematicamente o processo está bom, mas estatisticamente não houve melhoria nenhuma no antes e depois. Então, isso é muito importante. Esse dia a dia com a estatística, esse link entre estatística e vida real é muito importante. E o Seis Sigma traz isso, né? E aí muitas vezes as pessoas têm medo da estatística e acaba não executando esse processo correto e acaba fazendo a parte errada. Mas lembra, as pessoas que desistem não vão evoluir como aquelas que não desistem e aprendem. E essas pessoas que aprendem vão passar a multiplicar, vão virar referência na empresa. Isso faz com que ela tenha muita empregabilidade, tanto na empresa quanto para o mercado, ela seja desejada pelo mercado. Né? O salário dela, quando ela é desejada, aumenta, porque é a lei da oferta e da procura, da demanda. Então, muitas pessoas procurando você para mudar de área ou para mudar de empresa, o seu salário automaticamente vai subir e o seu cargo automaticamente vai subir com ele. Né? Então, é isso. Ser belt é ter mais estabilidade no emprego, é ter mais empregabilidade e ter potencial de ganhar um salário muito maior do que você ganha hoje, tá? E, de novo, pessoal, ali embaixo é uma frase que é muito importante. Ó. Quando eu vou para Lean Six Sigma, mas principalmente o Seis Sigma, o conhecimento tem que deixar de ser empírico
que é empírico, pessoal? É aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, é a minha opinião, né? É o achismo. E ele tem que passar a ser estatístico, tá? Deixar de ser empírico, deixar de ser achismo, passar a ser estatístico, ou seja, provado. Quando o conhecimento sair de empírico e passar a ser estatístico, você não vai ter que ficar horas se defendendo para um cliente, porque você vai ter dados, né, fontes, para mostrar para ele que o que você vê está correto, e ele vai aceitar aquilo como correto, e com certeza ele vai começar a te buscar mais vezes para problemas até dele, para melhorar o problema dele, porque ele sabe que ali você tem conhecimento suficiente para poder melhorar aquele processo como um todo, tá? É isso, pessoal. Então, vou pedir para vocês que me sigam nas redes sociais. Então, aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, canal Essan Consultoria. No LinkedIn também Essan Consultoria, tá? Então, vocês me acham lá também. No Instagram, no perfil eduardosantos.mbb, tá? Me procura lá, me segue. Se tiver dúvida, manda um direct lá para mim, manda mensagem, manda comentário aqui no YouTube também, tá? Ou em outras redes sociais. No meu Instagram você consegue me acessar pelo WhatsApp também, então se tiver dúvida, pode me mandar que eu vou respondendo assim conforme eu for conseguindo, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Valeu, pessoal.